Somos todos peregrinos. Sejam bem-vindos, peregrinos. Estamos a caminho da nossa própria salvação. E é como peregrinos que nós nos encontramos aqui, nos encontramos nesse momento, nos encontramos no culto que vai acontecer nesse final de semana, o culto presencial, e também nos encontramos aí no culto virtual com você na sua casa. Peregrinos são aqueles que andam, mas que não andam sem uma direção, que têm um caminho. Não pertencem ao lugar, mas estão certos de que chegarão a um lugar aonde terão pertencimento. E assim somos nós, não somos deste mundo, mas vamos para a vida eterna. E é sobre esse tema que a gente vai refletir hoje. Hoje nosso texto vai falar um pouquinho sobre essa peregrinação, esse caminho que se faz quando nós estamos aí no chamado de Deus, quando nós estamos salvos por Deus e estamos no caminho da santificação, desenvolvendo a nossa própria salvação através daquilo que fazemos, vivemos, pensamos e agimos. Deus esteja com cada um de nós então nesse momento e que nos receba, nos acolha na sua bondade e no seu amor. Sejam bem-vindos, peregrinos. Peregrinos que vão diante do altar do Senhor para pedir o perdão por todos os seus pecados. E esse é o movimento que fazemos agora. Convido você então a chegarmos aí diante de Deus e buscarmos o nosso perdão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos, porque Tu acolhes a cada um de nós em nossas peregrinações por este mundo. Não nos abandonaste aos nossos próprios pecados, mas vieste a nós em amor e nos acolheste pela Tua bondade, permitindo que experimentássemos a salvação que Cristo realizou por todos nós. Nossa salvação está pronta e nós pedimos que atribuas a nós os benefícios dessa própria salvação pela fé que temos no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedimos perdão por todos os nossos pecados, cometidos contra Ti por pensamentos, palavras e ações. Pedimos que nos ajude a desempenhar também o nosso papel de cristãos dentro deste mundo, vivendo o perdão que recebemos de Ti, compartilhando com as outras pessoas. Permita que possamos levar também a todas as pessoas com as quais convivemos o perdão que aqui recebemos. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Para você que está verdadeiramente arrependido de todos os seus pecados, que tem fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, anuncio a graça de Deus e da parte e por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor, perdoou todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seguimos agora com a leitura do primeiro texto bíblico do dia de hoje, que é o Salmo número 126. Vamos então a esta leitura. Salmo 126, ele é um pedido de prosperidade e faz parte do conjunto de textos chamados de Canção dos Peregrinos. E aqui a palavra diz assim: Quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Então as outras nações disseram: O Senhor Deus fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios. Que aqueles que semeiam chorando, façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Essa é a palavra do Salmo de hoje. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar.
nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. Da graça divina a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu, os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos, foi Ele quem deu. O tempo, no entanto, a vida transforma e os dias tão breves se vão qual vapor. Com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Chegamos ao momento de compartilhar o texto do Antigo Testamento que nós encontramos no profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 7 até o versículo 9. E aqui a palavra diz o seguinte: O Senhor Deus diz: Cantem de alegria por causa de Israel, a maior de todas as nações. Cantem esse hino de louvor. O Senhor salvou o seu povo, Ele livrou o resto do povo de Israel. Eu os trarei do norte e os ajuntarei dos lugares mais distantes da terra. Com eles virão os cegos e os aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz. Eles vão voltar como uma grande nação. Quando eu os trouxer, eles virão chorando e orando. Eu os levarei para a beira de águas correntes, para uma estrada plana, onde não tropeçarão. Sou como o pai de Israel e Efraim é o meu filho mais velho. Essa é a palavra do Antigo Testamento de hoje. Tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê, e na tribulação Ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os
na tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Seguro em Cristo, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Pois com ele seguro serás. Solta o cabo da mão. Compartilhamos agora o texto da epístola de hoje, que nós encontramos no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 23 até o versículo 28. E aqui nós lemos o seguinte: há ainda outra diferença. Os outros sacerdotes foram muitos, porque morriam e não podiam continuar o seu trabalho. Mas Jesus vive para sempre, e o seu sacerdócio não passa para ninguém. E por isso ele pôde, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre a fim de pedir a Deus em favor delas. Por isso, Jesus é o grande sacerdote de que necessitamos. Ele é perfeito e não tem nenhum pecado ou falha. Ele foi separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não é como os outros grandes sacerdotes. Não precisa oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele ofereceu um sacrifício uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. A lei de Moisés escolheu homens que são imperfeitos para serem grandes sacerdotes, mas, pela promessa feita com juramento, a qual veio depois da lei de Moisés, Deus escolhe o Filho que se tornou perfeito para sempre. Esse é o texto da epístola de hoje. Até fim da
Vamos compartilhar agora o texto do Evangelho de hoje, que nós encontramos em Marcos capítulo 10, versículo 46 até 52, que diz o seguinte: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade, com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Essa é a palavra do Evangelho de hoje. Agora nós seguimos com a confissão da nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pois bem, meus amigos, vamos então à nossa reflexão do dia de hoje, olhando para os textos que nós temos aí diante de nós. Caminho de peregrinos. Esse é o nosso tema de meditação para este momento agora. Peregrino. Peregrinos são os caminhantes, né? Aqueles que fazem as peregrinações. Normalmente é definido dentro dos dicionários e definições assim etimológicas de que peregrino é alguém que caminha para um lugar santo, alguém que tem um destino sagrado. Normalmente se aplica para estes a terminologia de peregrinos. Na Bíblia, nós temos essa terminologia. No Antigo Testamento, aqueles que viajaram do Egito para a terra de Canaã. Esses eram os peregrinos, eles estavam peregrinos no deserto. A Terra Santa era o destino. Jerusalém era o destino, o lugar santo. E esses peregrinos estavam em direção a esse destino. No Novo Testamento nós temos aqueles que vão para a Jerusalém Celestial, também chamada de Jerusalém. Estamos neste mundo e nascemos aqui e vamos para outra vida. A nossa transcendência está aí na perspectiva da nossa peregrinação. Somos peregrinos, somos estrangeiros. Estamos neste mundo, mas dele não somos. Até cantamos um hino, né, com essa letra. Estamos no mundo, mas dele não somos. Somos militantes que rumamos para a igreja triunfante. Estamos sempre em movimento. Quando somos batizados, o pastor abençoa-nos dizendo: Deus guarde a tua entrada e a tua saída. Tem um caminho a ser percorrido. Também, na nossa teologia luterana, dizemos que não damos valor a esta terra, porque temos uma pátria celestial. Estamos aqui de passagem. Viemos de Deus e voltamos para Deus. E aí se estabelece a nossa peregrinação. A Bíblia também fala sobre a transitoriedade do homem, do ser humano.
E assim somos, né? Nós somos transitórios, estamos sempre em trânsito. Deus chamou esse povo do Egito para Canaã e lhes deu uma trajetória de peregrinação. Ele lhes deu orientações durante essa peregrinação. O salmo de hoje, ele faz parte de um conjunto de salmos que começa lá no Salmo 120 e vai até o Salmo 134, que são pequenas canções que esses peregrinos cantavam enquanto peregrinavam. São chamadas canções de peregrinos. Provavelmente eram canções mais populares que eles estavam sempre cantando durante o trajeto ali. Na medida que foram andando, foram criando essas canções, foram escrevendo essas canções e foram cantando essas músicas aí no caminho. Salmo 126 de hoje diz: quando Deus nos trouxe de volta, parecia que estávamos sonhando. Essa era a sensação. Peregrino é aquele que desfruta do cuidado de Deus. E por isso o reconhecimento, quando Deus nos trouxe de volta. Eles moravam lá na Canaã, eles foram para o Egito, agora estavam de volta para a terra dos seus antepassados. Parecia que estávamos sonhando e era Deus que nos trazia de volta. Proteção, cuidado, amor e acolhimento. Peregrino é aquele que recebe esse tipo de atenção especial da parte daquele que chama, da parte daquele que se dispõe a cuidar na peregrinação. E assim é o nosso Deus. E continua o Salmo dizendo: como rimos e cantamos de alegria. E diz: o Senhor fez grandes coisas. Os outros vão olhar e vão dizer, né? O Senhor fez grandes coisas por eles. Por isso eles estão alegres. São peregrinos com convicções de serem cuidados por Deus. Então o peregrino é esse que reconhece o seu estado de estrangeiro. É aquele que reconhece que é um estranho, é aquele que reconhece que é um desfavorecido. Está a caminho em busca desse favorecimento, em busca desse reconhecimento definitivo da parte de Deus, quando Deus acolhe definitivamente a cada um. Aquele que sabe que não tem é aquele que reconhece que perdeu. E essa é a linguagem desse salmo, né? Esses peregrinos, eles estão nessa posição de reconhecimento. Nós não temos nada, estamos a caminho, mas temos Deus conosco. Sabemos que perdemos e buscamos aquilo que Deus tem para nós. Quem nos colocou dentro dessa perspectiva de peregrinação desde o início, lá olhando para a história lá atrás de Adão e Eva, foi o pecado. Foi aquele conselho do diabo sedutor que desencaminhou Eva e colocou ela, e depois Adão, e depois toda a humanidade em caminho de peregrinação. Começamos a partir de lá de Adão e Eva, quando eles saíram do caminho de Deus, quando eles foram colocados para fora do jardim, começou a peregrinação, que era de voltar para o jardim. E a humanidade vem nesse caminho, ainda somos peregrinos, ainda não chegou o nosso momento de voltarmos para aquela bem-aventurada vida. Somos então todos destituídos ali com Adão e Eva da imagem e semelhança de Deus, ficamos desfavorecidos. Aquele estado de perfeição foi perdido. O peregrino é o que não tem esse estado de perfeição. Estamos diferentes por causa dos nossos pecados e estamos distantes por causa da consequência do nosso pecado. Essa condição de peregrino nos coloca nessa situação, nessa condição. Na medida em que somos olhados por Deus, já começa a surgir a esperança de sermos reconhecidos novamente por Deus, de sermos acolhidos por Deus, de sermos perdoados por Deus como peregrinos ainda, mas agora com uma perspectiva de bênção da parte de Deus. Peregrino, então, é aquele que reconhece também os cuidados que recebe. E por isso, nesse salmo, ele diz como ficamos felizes, como ficamos alegres quando lembramos das bênçãos que Deus tem nos dado. Essa atitude de reconhecimento, de ser um ser abençoado, é também uma atitude de peregrino. Rimos e cantamos porque o Senhor fez grandes coisas por nós. Expressamos aqui a nossa felicidade quando sabemos que, embora perdidos por causa dos pecados, embora condenados por causa dos pecados, somos amados, acolhidos e salvos por causa do amor de Deus.
né? Estaremos perdidos, abandonados, sem rumo, eternos peregrinos. Mas não foi esse o destino que Deus quis para nós. Deus nos buscou e Deus veio a cada um de nós. Deus entrou na nossa peregrinação. Ele entrou no nosso caminho de peregrinação. Jesus Cristo se tornou gente como nós, entrou na nossa humanidade e fez o caminho conosco. Nos ensinou a trilhar o caminho de volta, nos mostrou o caminho, nos mostrou a verdade e nos apontou a vida que está neste caminho e abriu para nós o portal de regresso para esse contato definitivo com Deus. Peregrinação. Jesus Cristo fez essa peregrinação. Ele não apenas entrou na nossa história, mas ele entrou no nosso problema existencial também. Ele desceu ao mundo dos mortos porque a morte era nossa. Nós estávamos marcados pela consequência do pecado, que é a morte. Então Jesus vai até o fundo da morte, até o fundo do inferno para anunciar lá, para aquele que trouxe a morte, eu tenho a vitória, para os peregrinos que estão aqui. Jesus Cristo faz isso, ele vence a morte e ele retorna da morte com vida. E agora diz, assim como eu, vocês também ressuscitarão e terão vida. Tudo muda, tudo se transforma. Por isso, no Salmo também diz ali, né? No versículo 4, faze com que prosperemos de novo. E essa oração é atendida por Deus. Deus faz com que nós prosperemos de novo, no sentido de termos o perdão de todos os nossos pecados. Diz no versículo 5, os que semeiam chorando, que possam fazer colheitas de alegria. Esse é o nosso quadro existencial. Na nossa morte nós choramos pelas perdas que temos, mas temos a certeza da vida eterna e faremos as colheitas da alegria, porque um dia nos reencontramos com aqueles peregrinos que já foram e que já estão lá na bem-aventurada vida, que já não são mais peregrinos. Um dia nós encontraremos com eles lá, naquele estado de graça, de amor e perfeição. Os que saem chorando, versículo 6, chorando, eles voltam com alegria cantando. E assim é o nosso destino. Nós estamos em peregrinação rumo à vida eterna. Aí a gente passa para o texto de Jeremias, que é o texto de hoje do Antigo Testamento, e vamos encontrar Jeremias falando do mesmo assunto, dentro da mesma perspectiva, dizendo assim, cantem de alegria, cantem um hino de louvor. Eu os trarei do norte e os ajuntarei dos lugares distantes. Cegos, aleijados, grávidas virão chorando e orando. Ou seja, os peregrinos, os que estão destituídos de algum estado de graça. Eu os levarei para a beira de águas correntes, para uma estrada plana, onde não tropeçarão. Eu sou como um pai para eles, para estes peregrinos. Este é o olhar que Jeremias convida as pessoas a sentirem. É o olhar de Deus para os peregrinos. Deus não nos abandona. Ele vem e caminha conosco. Ele vem e está conosco aí aonde você está. Seja qual for o teu motivo de tristeza, seja qual for a tua limitação, seja qual for a tua característica de peregrino. Tem um peregrino que é doente, tem um peregrino que é abandonado, tem um peregrino que está com problemas familiares, tem um peregrino que está com problemas financeiros, tem um peregrino que está com problemas sérios de saúde. Enfim, são muitas coisas dentro dessa peregrinação a que estamos expostos. Então Deus vem ali, nessa tua peregrinação, e anuncia para você salvação e vida. Assim é que Deus trata os peregrinos, como eu e você. Quando estamos assim, desterrados, quando estamos perdidos, abandonados, distantes, confusos, atrapalhados, desanimados, sem esperança, verdadeiros peregrinos, o Senhor está ali, na nossa história. Surge Deus convidando para festejar a vida, porque Ele nos coloca em caminho de vida. E aí, diz lá, né, como a gente canta naquela canção, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como eu te falo, e tu podes me ouvir, Deus está aqui, Deus está comigo, Deus está contigo, Deus está em nós. Essa é a presença de Deus. Nós temos essa certeza, esses peregrinos inspirados pela presença de Deus.
Deus sempre aparece na hora certa, Deus sempre aparece no lugar certo. O que acontece conosco é o que acontece no Evangelho de hoje, que nós chegamos agora, lá no texto de Marcos, no capítulo 7. O cego Bartimeu, ele estava sentado à beira da estrada, apenas ouvia o barulho das pessoas e falando o nome de Jesus. E ele deduz então, é Jesus que está passando, esse barulho todo que tem por aí, é esse Jesus que estão falando, que ele está aí na nossa região. E Bartimeu reconhece esse barulho, um peregrino, mas um peregrino atento, um peregrino que ouve o que está à sua volta, um peregrino que quer saber o que está acontecendo à sua volta. Quando percebeu que era Jesus que estava passando, fruto da sua atenção, ele saiu gritando e pedindo: salva-me, Senhor Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha só, somos peregrinos cegados, como Bartimeu, muitas vezes cegados pelas nossas dores, cegados pelas nossas tristezas, pelas nossas lutas, pelas nossas batalhas, pelos nossos desafios, pelo nosso trabalho, pelos nossos estudos, pelas nossas agendas, pelos nossos compromissos, pelas nossas doenças, pelas nossas preocupações, cegos como Bartimeu. Assim somos nós. E por aí peregrinamos e consumimos a energia da nossa vida. Perdemos as forças muitas vezes e perdemos muitas vezes o ânimo. E a exemplo de Bartimeu, sentamos à beira do caminho, desanimados, peregrinos desanimados. Porém, nós vemos ali que Jesus passa perto desse peregrino. E isso nos inspira a pensar que Jesus passa perto dos peregrinos, de todos os peregrinos. E quando nós estamos nesses caminhos de peregrinação, Jesus está passando por perto de cada um de nós. Os olhos não enxergaram, porque eram cegos, não perceberam. Assim como nós, muitas vezes, não percebemos que Jesus já está aí, já está perto. Porque talvez a nossa peregrinação seja tão intensa, ou os problemas que nos colocam em condição de peregrinos sejam tão intensos, tão sérios, tão graves, que nós perdemos a capacidade até de reconhecer a presença de Deus e não percebemos que Ele já chegou. O coração e a fé é que sentem a presença de Jesus. Os olhos de Bartimeu não podiam ver Jesus, mas o coração sentia a presença, Ele está aí. E é deste grito interno da sua fé, do seu coração, da sua alma, da sua mente, do reconhecimento da presença de Jesus, é que ele grita e vai atrás. A mínima lembrança da existência de Deus aqui é acessada e pode ser acessada por nós também. Aquela fagulha daquela fé que ainda está bruxuleante dentro de nós, aquela fé do batismo que não se apaga nunca, que pode estar fraquinha, mas ainda é uma lembrança da presença de Deus. De lá pode vir o grito: tem pena de mim, tenha compaixão de mim. Bartimeu logo se levantou e começou a gritar. Não sabia direito onde Jesus estava, não enxergava qual era a direção que ele tinha que gritar, mas nem por isso ele parou de chamar, ele parou de gritar e chamava até ser atendido. E no meio de toda aquela multidão, imagino que tinha muitas pessoas falando alto, e dizendo, e falando, e cantando, e pedindo, e clamando, e tudo. No meio de todo esse barulho, os ouvidos atentos de Jesus ouviram a voz do Bartimeu e identificaram o Bartimeu no meio daquele barulho todo. Se hoje nós vivemos misturados no barulho do mundo e de todas as coisas que nos cercam, e de todos os medos, preocupações que o mundo nos impõe, e nós gritamos pela presença de Deus, lá do meio desse barulho, Deus nos ouvirá também e saberá o que nós precisamos. E Jesus então parou no meio de todo aquele barulho. Parou ao som do grito do peregrino Bartimeu. Versículo 49. Jesus parou e disse:
chamem o cego. Olha, Jesus sabia quem era, assim como Jesus sabe quem você é, quem eu sou, quem você precisa, qual a tua condição. Sabia que era um cego e disse lá, coragem, levante-se. O povo chegou para Bartimeu, coragem, levante-se, porque Ele está te chamando. Esse é o chamado de Deus que precisa ser atendido agora. Jesus não passou reto. Jesus não deixou Bartimeu continuar chamando. Jesus foi atender aquele Bartimeu, aquela oração daquele peregrino. Jesus conversa então com Bartimeu, ouve o que Bartimeu quer, pergunta o que Bartimeu necessita e atende o pedido daquele peregrino. Vá, peregrino, você está curado porque teve fé. Essa foi a fala de Jesus para Bartimeu. A cada encontro com Jesus, nós vamos mudando as nossas peregrinações. Somos atendidos hoje para uma necessidade, amanhã surgirá outra necessidade. Passamos a enxergar melhor os caminhos. Quanto mais nós nos encontramos com Jesus, nós passamos a enxergar melhor os caminhos e começamos a entender melhor a nossa peregrinação. Quanto mais repetimos o encontro com Jesus, mais convictos ficamos da presença de Jesus em nossa vida. Assim, quanto mais oramos, mais temos certeza que Deus nos ouve. Quanto mais participamos da Santa Ceia, mais temos certeza que fomos fortalecidos. Quanto mais participamos dos nossos cultos, mais convictos ficamos de que não estamos sozinhos dentro deste mundo. Abandone essas práticas e se torne um peregrino sem esperança. Jesus mudou a rota da nossa peregrinação. Vamos agora à epístola de hoje, que é a epístola de Hebreus. Nós vamos chegar lá no capítulo 7 de Hebreus, que a gente leu há pouco, e a gente vai ler o seguinte no versículo 25. É por isso que Ele pôde hoje e sempre salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele, porque Jesus vive para sempre a fim de pedir a Deus em favor dessas pessoas. A finalidade da vida de Jesus entre nós é essa, de pedir para Deus favores para nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus nos perdoe. Esses são os pedidos constantes desse Jesus amado, que fez o caminho da peregrinação e que sabe o quão difícil é esse caminho e o quão impossível é de fazer esse caminho sozinho. Por isso ele sempre se apegou ao Pai. E ele, como Deus, venceu esse caminho. E vai ao Pai e clama que estenda a mão para todos os peregrinos. Versículo 26. Ele é o grande sacerdote que necessitamos. Ele é perfeito, ele foi separado, ele foi elevado. Versículo 27. Ele não é como os outros sacerdotes. Ele ofereceu-se a si mesmo por nós, para mudar o destino da nossa peregrinação. Jesus muda a rota da nossa peregrinação e nos leva para um novo caminho, uma nova verdade e uma vida. Esse é o caminho de Jesus. E Ele diz isso para nós. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aqui comigo a peregrinação é diferenciada. Vai caminhar sim, vai enfrentar sim as dificuldades da peregrinação, mas vai com segurança, porque tem um destino prometido, um destino certo, a salvação da sua vida e da sua alma. A partir de Jesus, a partir desse encontro com Jesus, nada poderá nos separar do amor de Deus. Essa é a nova condição de peregrinos que temos pelo encontro com Jesus. Estamos bem acompanhados, temos um endereço seguro para a nossa peregrinação, rumamos a vida eterna. E aí temos o convite a nos levantarmos e seguirmos confiantes, deixando Deus conduzir os nossos passos e nos soltando nas mãos de Jesus. Como diz aquela canção, solte o cabo de nau, deixa Jesus agora comandar o teu barco. A tua peregrinação está com destino garantido, destino de felicidade e de alegria. Amém.
Chegamos agora aos nossos aniversariantes para levar o nosso abraço para eles e vamos lembrando lá no dia 17 a Isolde Rost. Deus esteja contigo aí na celebração da passagem desse aniversário. Deus esteja sempre te abençoando, olhando por ti com bondade e amor. O mesmo para você, Eduardo Ramires, que esteve de aniversário também no dia 18. Deus esteja também no teu caminho, te fortaleça e abençoe. E esse mesmo abraço de Deus e acolhida vai para Manuela Rep, no dia 21 de outubro. Deus também conduza você nos seus caminhos. E no dia 22 de outubro, a Natiele Pospichil da Silva. E esses são os nossos aniversariantes aí da semana. Para vocês, nós desejamos a paz, a proteção e o amor de Deus, o nosso Pai. Que Deus esteja sempre com vocês aí no caminho. Nós vamos agora com vocês diante do altar, pedindo essa bênção também para a vida de vocês. Continuamos pedindo pela dona Irene Ladvik, que está se recuperando ainda, né, da sua cirurgia, e pedimos que Deus esteja presente lá e abençoando a ela. Pedimos junto com a Vera, pela saúde da Vera, que também está bastante instável, e pedimos pela saúde também da irmã da Vera, que continua internada ainda, né, numa situação bastante grave, bastante crítica, a situação hospitalar dela. Então queremos pedir que Deus esteja aí com vocês, proteja e abençoe vocês. Nós também queremos pedir lá por um casal de amigos meus, a Paula e o Gabriel, que estão passando também por um momento bem difícil de sua família, do seu trabalho, de sua empresa. Que Deus esteja com vocês aí também, meus amigos, proteja e abençoe vocês, guarde vocês, ilumine o caminho de vocês e dê para vocês aí uma perspectiva segura no caminho que vocês estão fazendo. E essas são as pessoas que nós lembramos agora especialmente, né, dentro da nossa caminhada. Que Deus esteja aí presente e abençoe a vida de todos aqueles que passam por momentos difíceis e também aqueles que passam por momentos de alegria. Que Deus continue abençoando e trazendo alegrias, prosperidade, saúde e bem-estar. Para todos os peregrinos, o abraço de Deus, a bênção de Deus, a acolhida de Deus é o que a gente pede nesse momento de oração. Vamos então ao altar do Senhor. Querido Deus e amado Pai Celeste, nós estamos mais uma vez diante do Teu altar e trazemos a Ti o nosso pedido de bênçãos especiais para os nossos amigos aniversariantes que completam mais um ciclo de vida, pedindo que Tu amorosamente acolhas a cada um na sua vida, abençoe, proteja e guarde para que possam ficar seguros, para que possam sentir a Tua presença e o Teu amor em todos os momentos da sua jornada. Pedimos que conceda-lhes felicidades, alegria, paz, muito amor e muitos anos de vida. Também lembramos as pessoas que estão passando por dificuldades, especialmente na sua saúde, ou nos seus negócios, ou na sua vida familiar, que essas pessoas que nós lembramos há pouco possam estar seguras de que, embora o momento esteja difícil, complicado, peregrinação muito forte, muito definida, sentimento de tristeza, sentimento de fraqueza, sentimento de dor, tudo possa ser levado aqui diante do Teu altar, em confiança e colocado nas Tuas mãos, na certeza de que Tu amorosamente cuidas de cada peregrino, de cada caminhante e concede a cada um de nós as forças que precisamos para fazer os nossos caminhos. Pedimos bênçãos especiais sobre essas pessoas que mencionamos, para que elas especialmente sejam abençoadas pela presença dos Teus anjos na vida delas e possam trazer esperança e luz para essas pessoas. Concede-lhes esta graça. Por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam agora a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.